Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. É uma pena, mas estamos chegando em nossa quarta e última aula. Espero que até aqui vocês tenham gostado e aprendido muito em nossas aulas. O tema central da aula de hoje é qualidade de software. Nesse próximo slide vamos analisar os principais objetivos da aula de hoje. Os objetivos da aula de hoje são analisar os aspectos principais da qualidade de software, entender as visões da qualidade de software, que são 3 visões, a do usuário, a visão dos desenvolvedores e a visão da organização. Também vamos compreender os fatores da qualidade de software, que são divididos em 3 categorias: revisão, operação e transição. Também iremos analisar sobre os custos da revisão da qualidade e seus impactos, entender o que é ISO e por que as empresas querem essa certificação. Vamos abordar também sobre a ISO 9126, que é uma ISO específica da qualidade de software. E por último, não menos importante, vamos analisar os fatores e métricas de qualidade da SQA, que foi um sistema criado por um engenheiro de software americano chamado McCall. E a sigla vem do System Quality Assurance, ou seja, garantia de qualidade de sistemas. Vamos lá? Tudo começa na crise de software, ou seja, cancela-se projetos, funcionalidades desenvolvidas não funcionam efetivamente, os custos extrapolam as previsões, os mesmos acontecendo com prazos, ou seja, não tem controle. O gestor do projeto não tem gerência sobre seus subordinados, sobre seus processos, as coisas vão acontecendo que alguns chamam de fasejamento. Se vai fazendo e vai acontecendo. Com isso acontece o quê? Prejuízos grandes. Então as empresas que desenvolvem softwares ficam insatisfeitas. Igualmente insatisfeitos estão os clientes, ou até mais, porque eles que estão pagando por uma qualidade que não estão recebendo. Tudo isso foca em aspectos que a gente chega à conclusão que 80% de todo o custo para o desenvolvimento de software, desde a concepção até na implantação final, fica sendo gasto para corrigir e identificar erros de programação. Não que a equipe de desenvolvimento seja ruim, mas sim, como já conversamos na aula passada, o erro está na primeira fase do desenvolvimento, na fase da análise de requisitos. Por causa desses grandes erros, pensaram, opa, chega, está na hora de implantar a qualidade nisso aqui. Então onde estão os problemas? Onde é o foco? Onde eu vou atacar para poder dar qualidade no processo? Dar qualidade ao produto? Bom, o gráfico desse próximo slide vai mostrar exatamente isso. Percebam que a grande parte dos problemas estão na fase de análise de requisitos. 56% dos problemas vem dessa fase. Uma fase tão importante que nosso curso tem uma disciplina específica para um entendimento mais profundo sobre. Já 27% dos problemas são da modelagem, que é a hora que vamos construir os modelos. Ou seja, porque os requisitos foram mal definidos, chega na modelagem, fica confuso. O fato é, se você somar os dois aqui, requisitos e modelagem, nós vamos chegar a 73% dos problemas praticamente são oriundos da análise de requisitos. Perceba, o problema não é a programação, porque essa fase inicial é complicada, porque é o momento onde o analista de sistemas precisa ter um alto grau de abstração. Ele precisa entender todos os processos da empresa, entender muito bem os problemas da empresa, para dar uma solução em termos de sistema. Além do alto grau de abstração, é necessária uma grande capacidade de comunicação com as pessoas. Muitas vezes, essa capacidade não existe. Então isso explica o fato dos problemas estarem calcados nas fases iniciais. É as fases onde realmente você vai tratar com gente. Depois que você começa a fase de projeto, e principalmente de desenvolvimento, é uma relação homem-máquina. Processo de desenvolvimento é linguagem de programação. Você é sentar e desenvolver, mas até então não. A segunda maior abrangência nesse gráfico é a modelagem, que também requer um alto grau de abstração. É o domínio das técnicas de modelagem. Atualmente, o que predomina no paradigma orientado a objetos é a modelagem feita pela UML. Se as pessoas dominam essas ferramentas, não sabem o que ela é capaz de fazer e como utilizar aqueles modelos, então realmente a modelagem vai ficar difícil de ser feita. Percebam no gráfico que a codificação é apenas 7%. Não é nada significante, não é nada muito elevado. Então significa que em termos de programação, as pessoas até mais treinadas, isso é natural. No passado não se fazia projeto, não tinha as fases, conversava com o usuário e partia direto para a codificação. Então essa questão de programação evoluiu bem. Agora a cultura da modelagem, a cultura da análise de requisitos é que precisa evoluir mais. Com tudo isso, perceberam que não adianta eu testar o produto apenas quando ele estiver pronto lá na fase final. Mas por quê? Porque como a gente viu, os problemas estão no início.
Então, quanto mais eu avanço no processo e tenho que progredir lá para a fase de análise, o custo vai ficar muito mais elevado. E qual é a melhor estratégia para termos um software de boa qualidade? Para termos um produto com boa qualidade, é necessário termos um processo bem definido. Eu preciso garantir a qualidade durante todo o processo. Nesse próximo slide, vamos analisar um pouco mais sobre essa questão, qualidade do produto e qualidade do processo. Então a maneira que eu tenho para garantir que lá no final eu vou ter um produto de qualidade é garantir a qualidade durante o processo. A qualidade do software é medida em dois segmentos, durante todo momento. Ou seja, para que a gente consiga atingir o foco, que é ter um produto de qualidade e um usuário satisfeito usando aquele produto, nós precisamos garantir a qualidade do processo. Garantir que na fase de análise de requisitos eles estejam bem levantados, que estejam corretos. Garantir que a modelagem que vai ser utilizada vai ser a mais adequada. Garantir que o que está sendo feito nas fases de desenvolvimento de software, os padrões estabelecidos, os critérios estabelecidos, se você garantir e aferir isso, etapa por etapa, a possibilidade de ter problemas lá na frente minimiza. E com isso você ganha qualidade. E além disso, você consegue, através dessa sistematização do processo, garantir que os produtos que vão sair lá no final vão ter as mesmas características. Porque você tem um processo padronizado, que qualquer sistema desenvolvido pelaquela empresa provavelmente terá uma qualidade superior. O que acontecia muito no passado era se tivesse uma equipe boa, se tivéssemos pessoas qualificadas, o software era bom. Mas se a equipe não era tão experiente, não tão qualificada, o sistema era fraco. Naturalmente, mas se você tiver um padrão de processo, as pessoas vão ter que seguir aquele padrão. Inclusive, ensina aqueles que não têm experiência. Portanto, essa é a grande sacada da qualidade de software, ter um processo bem definido. Praticamente, existem 5 fases do processo de desenvolvimento de software: análise, projeto, codificação, testes e implantação. E a qualidade de software será uma 6ª fase nesse processo. Na verdade, ela é uma fase que está em todas as outras fases. Vamos analisar sobre isso nesse próximo slide. Muito bem, mas a avaliação da qualidade está onde? Será que ela está nos requisitos ou no projeto? Talvez na codificação? Na verdade, ela está em todas as fases do processo. Ou seja, terminou uma fase, vai ter alguma maneira de analisar e testar aquela fase. Terminou a outra, também vai ter que ter alguma outra maneira de avaliar. Não é só verificar o que foi feito naquela fase, mas fundamentalmente se a interface da fase seguinte está completa e coerente. E se as pessoas que vão trabalhar na fase seguinte vão conseguir pegar aqueles modelos, aquela documentação, o que sai de cada etapa, é o que nós chamamos de produtos intermediários, que são os modelos, os diagramas, os documentos. Vai ser preciso verificar se aqueles modelos estão compatíveis com o que realmente representa o que o usuário quer. Então, qualidade é atuar em todas as fases, verificando a conformidade com os padrões e definições. Até aqui, tudo bem, pessoal? Espero que sim. Agora que entendemos que a avaliação da qualidade está em todas as fases do processo de desenvolvimento de software, vamos aprofundar um pouco mais no assunto, falando sobre as visões dos usuários. Precisamos entender que essa qualidade não tem apenas uma visão. Você tem 3 entidades fundamentais atuando aqui. É a qualidade que tem que ser vista no foco dessas 3 entidades. Então, a primeira entidade relevante é o usuário. O usuário quer o quê? O usuário quer o sistema funcionando de forma efetiva e com qualidade. Então, ele está preocupado com a facilidade do uso do sistema. Ele está preocupado com o desempenho, se aquilo não vai atrapalhar no rendimento das tarefas que ele executa. Ele está preocupado se ele pode confiar nos relatórios, nos gráficos, ou seja, nos resultados que o sistema apresenta. Ele está preocupado, de certa forma, com o preço. Já não é o usuário que vai usar, e sim o usuário que vai pagar, o chamado sponsor. Essa é a visão do usuário de uma maneira geral. Já para a equipe que desenvolve, todos da equipe, analista, projetista, programador, gerenciador de banco de dados, todos os profissionais envolvidos, eles vão estar preocupados com o quê? Vão estar preocupados com os problemas internos, com a taxa de defeito, ou seja, se o programa está bem desenvolvido, para que lá na frente, na manutenção, não tenha muito problema. Os desenvolvedores estão preocupados na facilidade que vai ter para manter esses programas. Se os códigos estão legíveis, se estão em boas técnicas de programação, se os nomes das variáveis estão claros e bem definidos, se a divisão funcional do sistema está de uma forma clara e objetiva.
A preocupação também está com a equipe de desenvolvimento, também se o sistema está em conformidade com os requisitos, se está atendendo realmente o que meu usuário quer. Então, essa é a visão da equipe de desenvolvimento. Já a organização, a empresa, ela está preocupada com o quê? Com o cumprimento do prazo previsto, com a boa previsão de custo e com a produtividade da equipe. Resumindo, o que é importante entender aqui é que a qualidade não é uma única visão. É uma soma das visões que importa no processo de desenvolvimento de software. Tem que aferir a qualidade em cada um desses aspectos relevantes. Então, qualquer empresa que quer ter um produto com qualidade, bem feito, bem desenvolvido, que funciona, que os usuários estão satisfeitos, ela visa isso para quê? Vamos falar sobre isso nesse próximo slide. É meio que óbvio que as empresas desejam software de qualidade. Mas por quê? Primeiramente, para que as transações daquele sistema tenham segurança. Com isso, com a segurança de suas transações, ela garante solidez do seu negócio. Isso é estrategicamente importante para a empresa, ter sistemas confiáveis. Também é manter a alta disponibilidade do serviço que o software oferece. Hoje em dia, os sistemas cada vez maiores, cada vez mais abertos na internet, precisam estar disponíveis para o usuário a qualquer momento. Então, a disponibilidade do sistema e a ausência de falhas é vital. Agora, a qualidade vai custar alguma coisa. Tenho que ter pessoas durante os processos, fazendo as verificações. O teste de software vai ter que ser mais bem apurado. Eu vou precisar de uma fase de homologação desse produto. Então tem mais gente trabalhando no decorrer desse processo. Mas será que esse custo todo na qualidade, ela se paga? Vamos falar sobre isso nesse próximo slide. O interessante é que esse custo ele se paga. Mas Paulo, como isso é possível? Estou colocando mais gente no processo, estou tornando ele mais caro. Tudo bem, mas quando você atrasa, você não vai ter que colocar mais gente ou trabalhar mais? Isso não encarece o produto? Deixar o usuário insatisfeito não é um encarecimento intangível? Claro que sim. Então, se você somar os custos tangíveis e os não tangíveis, você vai perceber que os benefícios que você vai ter são infinitamente maiores que o que você gasta. Então, com certeza, vale a pena investir na qualidade. Agora nós vamos começar a estabelecer algumas métricas. Agora que está claro que durante todo o processo nós temos que medir e também está claro que precisamos medir a qualidade do produto final, agora, muito bem, mas como vou fazer isso? Principalmente durante todo esse processo. Vamos analisar isso no próximo slide. Existem alguns aspectos que afetam a qualidade, que é a capacidade que o software tem de se adaptar às mudanças. A globalização trouxe essa nova realidade. O mundo muda muito rápido e o software também tem que se adequar a isso. Então foi dividido em 3 grandes grupos de métricas. São aspectos que nós chamamos de revisão, o segundo de operação e o terceiro chamamos de transição. E para cada um desses grupos, dessas categorias, foi definida alguma métrica que vão servir para você avaliar a qualidade do processo e do produto. Então nós temos 3 grandes grupos de métricas: revisão, operação e transição. Vamos analisar cada um desses grupos nesses próximos slides. Vamos lá? A métrica da categoria revisão, ela vai falar da capacidade que o software tem de ser mantido, ou seja, de inserir nele novas funções, de melhorar o que já existe. A capacidade dele ser flexível quando ele for modificado, ser transformado mais facilmente e o tempo que ele vai levar para testar aquele produto. Cada vez que eu tenho necessidade de ser rápido, cada vez mais os produtos são mais complexos, cada vez mais os produtos são maiores. Então, como que eu vou conseguir garantir esse dinamismo dentro desses produtos grandes e complexos? Então, essas métricas servem para a gente aferir essas coisas. Depois eu tenho a categoria de operação. Vou mostrar como é que o sistema se comporta enquanto está sendo utilizado, enquanto está sendo operado. Temos também a corretude, para que você atenda às especificações que o ambiente pede. Um fator importante também é a confiabilidade. Se ele executa sempre a mesma forma, não tem variação. Se você executa aquele programa com os mesmos dados, ele te dá os mesmos resultados. A eficiência, menos tempo, menos uso do processamento, menos pessoas trabalhando, menos recursos para executar aquela tarefa. A integridade, ou seja, não só acesso apenas de pessoas autorizadas, como também garantia ao acesso aos dados, disponibilidade dos dados, de acordo com a visão do usuário. Também temos a usabilidade, que é fundamental, que é a facilidade de uso. Agora são as métricas chamadas de transição.
Transição porque são características com relação a mudar de ambiente, mudar de plataforma, migrar para um novo contexto. O primeiro atributo é a portabilidade, é que eu pegar um produto feito em uma plataforma com o mínimo de esforço e colocar funcionando em outra. Por exemplo, eu rodando software no ambiente Windows, quero agora rodar no Mac, então eu vou ter que transportar meu programa para outra plataforma, para outro sistema profissional. Essa plataforma pode ser não só o sistema profissional, mas pode ser características de máquinas diferentes. A reusabilidade, que é fundamental, é o fato de eu pegar um pedaço do código já feito e utilizar em outros momentos no mesmo sistema, garantindo com isso um custo menor, garantindo com isso, principalmente, a capacidade que eu vou ter de usar aquilo que já foi testado pelo usuário. E a interoperabilidade. Nem todas as empresas conseguem investir em sistema de gestão integrado. Ainda tem muitas empresas que têm vários sistemas que precisam conversar entre eles. Então a interoperabilidade é a capacidade que esses sistemas têm de conversar com outros sistemas dentro de uma solução integrada. Além dessas métricas que foram criadas pelo Macau, temos a SQA, que foi desenvolvida por George Pressman, um dos nomes mais conhecidos da área de engenharia de software. Vamos ver sobre essa métrica no próximo slide. SQA, que é um sistema de controle de qualidade, que é o System Quality Assurance, ou seja, garantia de qualidade de sistemas, que é um conjunto de métricas, procedimentos e técnicas que são adotadas durante o processo de desenvolvimento de software, para que você consiga aferir essa qualidade. Eu tenho aqui vários exemplos dessas técnicas que são usadas em vários momentos no processo de desenvolvimento. Às vezes para a gente atuar nos produtos intermediários, às vezes para atuar nos produtos de software, no caso os testes. Então eu tenho ferramental para aferir a qualidade em todas as fases do meu processo. Muito bem, mas e na prática, como eu utilizo esse ferramental que é disponibilizado pelo SQA? Vamos falar sobre isso no próximo slide. Bom, eu posso fazer inspeções no projeto. O que é inspeção no projeto? É pegar o projeto e verificar, mas verificar o que, Paulo? Verificar se aquele projeto está compatível com os padrões. Não foi estabelecido alguns padrões de qualidade na hora da documentação? Dizendo que tem que estar assim, tem que estar assado, tem que ter esses modelos, tem que garantir realmente o que o usuário quer, tem que ter assinatura do usuário em alguns documentos, tem uma série de requisitos que eu tenho que efetivamente fazer ao longo do processo. A revisão garante que eu cheque aquilo e identifique os problemas. Se eventualmente algum problema acontecer, a revisão vai detectar. Tem também as revisões de progresso. Essa é fundamental para o gerente de projeto. O que é isso? É verificar se o estado atual do progresso que eu me encontro e realmente o que eu deveria estar, conforme as previsões. Isso dá informação para a gestão do projeto. Com isso eu consigo revisar o processo e revisar o produto, se estou atrasado ou não estou. Ou seja, pontos de encontro relevantes. E tenho também a revisão de qualidade, na qualidade do processo e do produto. Análise técnica do produto ou documentação. Por exemplo, estou trabalhando com a ML. Se meu diagrama de caso de uso, por exemplo, se está compatível com os requisitos, atenda realmente o que o usuário quer. Então, vou fazer as verificações, as técnicas, de forma a encontrar inconsistências entre a especificação e o projeto, o código e a documentação, a segurança e os padrões de qualidade. Nós já vimos que os custos se pagam. Maravilha! Nesses próximos slides, nós vamos trazer 4 diferentes modelos de custos durante o processo. O primeiro deles são os custos de prevenção. Como o próprio nome já diz, são os mais indicados, são os controláveis e caracterizam o investimento. Então, na medida que eu tenho o custo de prevenção, na verdade, aquilo não é considerado nem um custo, é considerado um investimento. Estou gastando agora para garantir uma tranquilidade no futuro. Nesse slide, explica como é que a gente chega lá, planejando a qualidade, revisões técnicas formais, treinamento, trazendo equipamento de teste adequado, treinando as pessoas para aprender a usar as ferramentas, os modelos que se quer. Essas atividades vão demandar custo de prevenção, porém é a melhor coisa que se pode fazer. Depois eu tenho as falhas efetivas, internas e externas. Internas é quando eu ainda descubro dentro da empresa, eu ainda não soltei para o mercado, ainda não foi para o meu cliente. Descubro fazendo testes, descubro em homologações.
eu descubro ainda dentro de algum processo, dentro da empresa. E falhas externas, que é aquela pior de todas. Já foi para o meu usuário, ele que reportou o erro, ele que descobriu o problema. Esse é o pior nível de problema que pode existir. Obviamente, isso é um momento que a equipe de desenvolvimento não teve uma preocupação muito grande durante o seu processo. Para chegar nesse ponto, porque negligenciei a qualidade do meu processo. Deixei ir com erro para o meu usuário. Então eu tenho que resolver queixas dos problemas, tenho que lidar com a devolução do produto, tenho que lidar com manutenção a nível de suporte. Os prejuízos aqui são incontroláveis. Também vou ter o trabalho para refazer. Você tem todo o esforço para reparar aquele produto. Vou ter que fazer uma análise para ver como é que aquilo tudo aconteceu. O ideal é que a equipe de desenvolvimento não deixe a coisa chegar lá no produto, que eu vá durante o processo resolvendo os problemas. Existem duas métricas extremamente importantes para a qualidade de software. A métrica de confiança e a métrica de segurança. Vamos analisá-las no próximo slide. Essas duas métricas importantíssimas, confiabilidade e segurança, nos sistemas de hoje em dia é fundamental que ele seja confiável. Ele deve ser um sistema que opere ele várias vezes e ele me traz resultados corretos. Segurança, hoje é fundamental detectar riscos que vai me ajudar nesse processo de segurança. São aspectos importantes no processo. Falando em métricas de qualidade, provavelmente você já deve ter visto em algum site, folheto, cartão de visita, assinatura de e-mail, ou até mesmo uma rede social, o símbolo do selo ISO junto com a logomarca de uma empresa. Há muitos anos, organizações utilizam dessa estratégia para divulgar externamente que atuam em conformidade com o sistema de gestão de qualidade da organização ISO. Mas você sabe qual é a relevância da ISO? O que ela significa? Porque empresas de diferentes segmentos, tanto da indústria, comércio e serviços, têm se esforçado para alcançar o selo da qualidade. Nesse próximo slide, vamos analisar a importância da ISO e por que as empresas querem essa certificação. Quando a empresa consegue a certificação, significa que ela tem padrões bem definidos e que tem o foco na qualidade durante todo o processo. A adoção das normas ISO para a empresa confere muitas qualidades, mas a principal com relação à gestão é prover confiança à própria administração que seus produtos atendem à satisfação dos seus clientes. E isso traz uma garantia, pois promove confiança aos clientes que os produtos atenderão à satisfação dos clientes. Talvez você já tenha reparado, principalmente em grandes centros, empresas que colocam um outdoor bem grande na frente da empresa ou até em todas as propagandas, fazem questão de dizer que tem certificações ISO. Eles fazem isso porque, além de, com certeza, ela ser um destaque, no sentido é complexo conseguir essa certificação, e o cliente tem uma garantia que, se ele comprar daquela empresa, ele estará comprando produtos ou serviços que passaram por muitas etapas de garantia da qualidade. Continuando nessa ideia das consequências de uma empresa ter uma certificação ISO, a empresa que tem essa certificação, ela vai ser com certeza muito mais competitiva, pois seus produtos e serviços vão ter um selo de qualidade. Além disso, ela vai conseguir clientes maiores, inclusive exportar seus serviços. No nosso caso, exportar softwares para outros países, pois muitos países não aceitam realizar trocas comerciais com empresas que não possuam o sistema de gestão de qualidade atrelado aos requisitos da ISO. Não apenas no mercado externo, como também entre empresas brasileiras, exige-se a certificação em muitas situações. As organizações exigem o selo como uma maneira de atestarem que a empresa com a qual farão negócio possui certa comprovação de qualidade e profissionalismo em sua gestão. Entender a importância das certificações ISO, inclusive no nosso ramo de atuação, nesse próximo slide vamos abordar o princípio fundamental da ISO. O princípio fundamental da ISO é que o processo de garantia de qualidade ela é cíclica, é permanente, é a melhoria contínua no processo. O tempo inteiro analisando se o processo gerou algo útil, se gerou algo produtivo. Caso negativo, é necessário reajustar os processos e continuar o ciclo. Agora, nesse próximo slide, vamos falar sobre a ISO 9126, que é uma certificação própria para a qualidade de software. A ISO 9126 é uma norma ISO para a qualidade de produto de software. Ela define um conjunto de parâmetros com o objetivo de padronizar a avaliação da qualidade de software.
ela se enquadra no modelo da qualidade das normas da família 9000. O conceito de qualidade de software para essa norma é o seguinte: totalidade de características de uma entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer as necessidades explícitas e implícitas. O usuário tem necessidades claras, o que ele fala para você, que são as necessidades explícitas, mas tem coisas que ele não diz, que você tem que subentender. Por exemplo, todo mundo quer um produto com uma boa usabilidade, mas normalmente o cliente não vai lhe dizer isso. Todo mundo quer um programa que tenha eficiência, mas talvez ele não consiga lhe falar isso. Então essas são as necessidades implícitas. As necessidades explícitas, ou seja, externas, são condições em que o produto deve ser usado e depende de especificações dos requisitos, e as necessidades implícitas, as internas, elas estão especificadas nos requisitos, mas são as características óbvias e fundamentais. A norma 9126 foca na qualidade do produto de software, propondo atributos de qualidade distribuídos em 6 características principais. Vamos analisá-las na figura desse próximo slide. Nessa figura, vemos as 6 categorias que a norma ISO 9126 propõe para que o software seja um produto de qualidade. A primeira categoria é a funcionalidade, onde a empresa que procura seguir essa norma, ela precisa procurar seguir essas características ao desenvolver o software. O software, para ter uma boa funcionalidade, ele precisa ser adequado. Ser adequado significa que esse software ele precisa evidenciar a presença de um conjunto de funções e sua apropriação para tarefas específicas. O software, para ele ter a característica de funcionalidade, ele também precisa ter acurácia, que são atributos que evidenciam a geração de resultados corretos conforme acordado com o cliente. Também precisa ter a subcategoria interoperabilidade, que são atributos de software que evidenciam a sua capacidade de interagir com sistemas especificados. Também é necessário que o software tenha conformidade, que são atributos que fazem com que ele esteja de acordo com as normas relativas aos requisitos do cliente. Por fim, para que o software tenha essa característica de qualidade, de funcionalidade, ele deve ter os atributos de segurança de acesso, que são os atributos que evidenciam a capacidade de evitar acessos não autorizados. Seguindo essa figura aqui no slide, entra a segunda categoria importante para que o software tenha qualidade, que é a confiabilidade, onde, conforme a norma 9126, o software precisa ter maturidade, que são atributos que evidenciam a frequência de falhas por defeitos de software. Também temos a característica de tolerância a falhas, que são atributos que evidenciam sua capacidade de manter um nível de desempenho específico nos casos de falhas de software. Na característica de confiabilidade, também temos a subcategoria recuperabilidade, que são atributos de software que evidenciam a sua capacidade de restabelecer seu nível de desempenho e recuperar os dados diretamente afetados. Agora vamos falar sobre a característica de usabilidade e suas subcategorias. A primeira subcategoria é a inteligibilidade, que são atributos do software que evidenciam o esforço do usuário para reconhecer o conceito lógico da sua aplicabilidade. A outra subcategoria é a apreensibilidade, que são atributos que evidenciam o esforço do usuário para aprender a aplicação. Seguindo a sequência dessa figura, temos a categoria de eficiência. Para o sistema ser eficiente, ele tem que ter um bom comportamento com relação ao tempo de resposta e a utilização dos recursos. Também temos a categoria de manutenibilidade, que tem como principais subcategorias a modificabilidade, estabilidade e testabilidade. A modificabilidade tem a ver com o esforço necessário para modificar o sistema ou remover defeitos. A estabilidade já são atributos de software que evidenciam o risco de defeitos inesperados, ocasionados por modificações. Também temos a testabilidade, que evidencia o esforço necessário para validar o software modificado. Seguindo aqui na figura, temos por último, e não menos importante, a característica da portabilidade, que temos como subcategorias a adaptabilidade, que são atributos de software que evidenciam sua capacidade de ser adaptados em ambientes diferentes, e também tem a subcategoria, a capacidade de ser instalado, que são atributos que evidenciam o esforço necessário para a sua instalação em um ambiente específico. A outra subcategoria importante é a capacidade para substituir, que evidencia a capacidade e o esforço necessário para substituir por outro software.
Finalizando a nossa aula, vamos abordar um aspecto muito importante com relação à qualidade de software, que é a importância da interface. Nesse próximo slide, vamos abordar sobre esse assunto. Na verdade, a interface de um software, hoje ela ganhou uma dimensão, uma importância extremamente séria em termos de funcionalidade. Os produtos hoje no mercado já são bem eficientes. Por exemplo, se pegarmos o sistema de contabilidade, que é um dos primeiros sistemas que foram desenvolvidos, tem vários pacotes no mercado. Os 3 ou 4 maiores desenvolvedores que atendem a grande maioria do mercado, eles disputam pau a pau. Você pode observar que as características dos produtos é muito similar, faz tudo a mesma coisa, faz tudo o que a contabilidade precisa. O que vai diferenciar é a interface. Na verdade, tem que ser muito clara, porque o usuário, ao interagir com o sistema, ele faz pela interface, e isso é um sistema de comunicação. A interface precisa apresentar claramente o que o usuário precisa ter. O usuário interpreta isso e executa, então, uma comunicação entre o usuário e a interface. Essa qualidade da interface é principalmente pela usabilidade. É muito importante medir a usabilidade, através do desempenho e satisfação do usuário. O usuário tem que estar satisfeito e feliz com esse uso. Não adianta o sistema ser ótimo e o usuário não gostar. Então a usabilidade são atributos e características que tornam mais fácil de usar o software. Tem alguns conceitos importantes sobre a usabilidade, aspectos relevantes na hora que vamos verificar a usabilidade. Ela tem que ser estabelecida por usuários específicos, o público-alvo realmente do sistema. Não adianta eu dar para pessoas que não vão usar no dia a dia. É necessário ter especificidade. E tenho que ter nessa avaliação eficiência e eficácia para atingir os objetivos e garantir a satisfação do usuário ao entrar em contato com essa interface. Chegamos ao fim da nossa quarta e última aula. Eu quero agradecer a todos pela atenção. Realmente trabalhar com vocês nessa disciplina tão importante, que é a disciplina de engenharia de software, foram momentos de grande aprendizado. Agora teremos mais uma atividade importante para fixarmos o conhecimento sobre esse assunto. E qualquer dúvida, por favor, entre em contato pelo nosso fórum. Abraço a todos e até a próxima. Em grupos de até 4 pessoas, faça essa atividade. Com certeza, a grande maioria de vocês usam as redes sociais, principalmente o Facebook. Lembrando de nossa aula, nós temos 3 tipos de visões com relação à qualidade. Quais são essas visões? E na sua opinião, o Facebook atende todas essas 3 visões? Pessoal, abraço a todos e até a próxima.